Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa de Olho na Saúde e nesse programa nós vamos falar sobre implantes. Os implantes que surgiram ali em 1950, mais ou menos, na Suécia e demoraram aí 37 anos para vir para o Brasil, onde foi feito o primeiro implante na cidade de Curitiba. E hoje, meu convidado é o Dr. Sérgio Tonar, que é dentista e especialista em implante. E eu começo perguntando para você por que existe essa diferença, por que demorou, na sua opinião, todo esse tempo para chegar no Brasil? Sim. Wilson, na verdade, os implantes dentários, eles começaram realmente por volta da década de 50 e de 60, só que eram estudos iniciais, estudos em laboratórios. E até esse produto ele ser aprovado para utilizar em nós, nos seres humanos, levou um tempo de adaptação, um tempo de confecção e um tempo de estudo. Só que uma coisa que é muito interessante na implantodontia é que um dos descobridores dos implantes dentários modernos, que foi o professor Brennemark, quando esse dispositivo ele foi liberado para ser utilizado nos seres humanos, é interessante frisar que ele escolheu o Brasil como um dos países para ele poder desenvolver a técnica, Então, ele montou um centro, uma clínica odontológica na cidade de Bauru, e isso fez com que o Brasil se tornasse referência na área da implantodontia moderna. Então, isso é muito interessante na história do desenvolvimento do implante, desde os primórdios até os tempos atuais. Olha que legal. E, assim, em que casos que o paciente tem a indicação de fazer o implante? Wilson, geralmente, quando o paciente ou já perdeu o seu elemento dentário ou está em vias de perder o elemento dentário, Às vezes ele tem uma cárie que acabou comprometendo toda a estrutura, ou ele teve uma periodontite, que é uma doença que afeta a sustentação dos dentes, Então, aquele elemento dentário que já foi perdido ou está em vias de se perder, então aí sim a gente pode fazer o uso dos implantes dentários. E aí é uma curiosidade que eu acredito que as pessoas tenham. E como que funciona esse processo? Como que é feito o implante nessas pessoas? Sim. Wilson, o implante dentário hoje, ele evoluiu muito, Desde quando foi iniciado o tratamento com os implantes dentários até o momento atual. Então, é feito uma pequena cirurgia, uma microcirurgia, na verdade, onde a gente faz a instalação do implante, que ele é um parafuso de titânio, que é um metal que, além de ser extremamente resistente, ele não causa nenhum tipo de rejeição no nosso organismo, Isso é interessante deixar frisado, porque tem muitas pessoas que falam, nossa, coloquei um implante e o implante rejeitou. Não existe perigo de rejeição no implante dentário. Então, através dessa pequena cirurgia, é instalado este pequeno dispositivo de titânio no tecido ósseo. E esse parafuso de titânio, esse micro parafuso de titânio, ele vai dar um suporte ou uma sustentação para uma coroa, que seria o dente, seja ele de porcelana, seja ele de acrílico, um dente unitário, uma prótese múltipla, ou, em muitos casos, até uma reconstrução completa da arcada, Muito legal você falar isso, essa história que você acabou de me contar também, porque eu acredito que a técnica deva ter se aprimorado muito no decorrer do tempo e também os materiais, Porque a noção que às vezes alguma pessoa que está assistindo a gente pode ter é que o valor do implante era um valor muito pouco acessível, pelo menos para a maioria das pessoas, e que talvez com essas mudanças se tornaram um pouco mais. Isso é só uma impressão ou realmente aconteceu dessa forma? Não, isso realmente aconteceu dessa forma. Eu lembro que no meu curso de especialização, isso há praticamente quase 15 anos atrás, tinha um professor que ele era um dos precursores também da implantodontia, e ele falava que quando ele começou a fazer a instalação de implantes dentários, os implantes custavam algo em torno de $15.000, e era em dólares, não era nem em reais ou a moeda da época, E hoje, se a gente for ver, um implante hoje, vamos colocar em médias gerais, ele sai na faixa aí de R$3.000, Então, houve um decréscimo desse valor, até porque com a chegada da tecnologia e o Brasil sendo uma das referências, Então, hoje no Brasil nós temos inúmeras fábricas de renome internacional. Então, essa competição entre as fábricas, o número de profissionais hoje que exercem a implantodontia também cresceu progressivamente, Então, isso fez com que o tratamento ficasse muito mais acessível para a grande maioria das pessoas. Isso é muito legal, ver que
além dessa, vamos dizer assim, diminuição do preço, e não houve também diminuição da qualidade. Pelo contrário, né, os produtos, os materiais também foram evoluindo no decorrer do processo. Sim, ficaram muito mais tecnológicos. E o que a gente vê também, às vezes, muitas propagandas dizendo que em um dia só você faz ali implante de todos os seus dentes, de uma vez só e tal. Isso parece, para quem às vezes vê de fora, algo um pouco perigoso, né? Assim, um pouco arriscado. O que você tem a dizer dessa técnica? Isso existe mesmo hoje? É seguro? Sim, Wilson, isso é uma das técnicas da implantodontia, né? Só que você pode ver que hoje já mudou um pouco essa questão das propagandas, né? Não é mais, vamos te devolver em até 3 dias, né? Poderá ser desenvolvido em até 3 dias, porque, na verdade, depende muito mais de uma condição do paciente do que uma condição da técnica que eu vou utilizar na cirurgia, né? Porque quando eu estou fazendo a instalação do implante, nós vamos ter uma estabilidade que a gente chama de estabilidade primária. Então, que é a força com que esse implante está entrando no tecido ósseo. Então, se eu tenho uma estabilidade legal, né? Se eu tenho uma estabilidade forte desse implante, então eu posso colocar uma carga, eu posso colocar esse implante para mastigar, né? Agora, se eu não tenho uma estabilidade primária, né? Se eu não tenho uma força de adesão ali, no momento que eu estou instalando o implante, eu percebo que o implante ele entra como se ele tivesse mole no osso. Não adianta, eu não posso colocar a carga imediata, eu não posso colocar ele para mastigar, porque senão, fatalmente, a gente vai acabar perdendo esse implante. Então, a carga imediata, sim, ela existe, mas ela vai depender de uma característica do paciente e não da técnica que o cirurgião dentista está empregando. Mas nem sempre o que você quer fazer é aquilo que é o melhor para cada caso. Eu sempre falo assim que, para mim, seria ótimo, numa sessão ou 2, eu conseguir resolver o problema do paciente de imediato, mas não é o que eu quero. É o que o paciente me permite fazer. Então, seria isso, basicamente. Vai em conta com também a segurança, né? Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse bate-papo aqui sobre implantes com meu amigo Sérgio Tonar, que é dentista e especialista em implantes. Até lá! Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Olá, seja muito bem-vindo. Vamos continuar nosso programa falando sobre implantes com Sérgio Tonar, que é dentista e especialista na área. Olha só, Sérgio, a gente vê assim muitas pessoas, mais antigas principalmente, né, que acabaram perdendo todos os dentes ali, né? E nesse tipo de situação, tem como escolher entre fazer uma prótese ou então fazer a famosa dentadura, né? Ou então fazer os implantes? Existem motivos para escolher uma ou a outra? Sim. Eu sempre falo assim, olha, principalmente a geração dos nossos pais e até anteriores, né, dos nossos avós, eles sofreram muito com uma odontologia que não era tão acessível, sofreram com a falta de informação e isso levou uma legião de pacientes que foram mutilados, né? Acabaram perdendo praticamente quase todos os dentes, se não todos os dentes. Então, existem diferenças, né? A prótese total ou a dentadura, ela é uma prótese que ela fica móvel na boca, né? Então, ela consegue devolver a estética para o paciente, né? Só que, em termos de função, quando o paciente vai fazer a mastigação, ele sente muito desconforto, porque principalmente a prótese de baixo, ela se movimenta. Então, ali nós temos língua, nós temos a mandíbula que está movimentando e nós temos uma prótese que não consegue se fixar em lugar nenhum. Então, aquilo acaba se tornando uma tortura para o paciente. E os implantes, né? Então, veio para poder resolver esse tipo de problema, onde com 4 a 5 implantes que a gente faz a instalação na mandíbula, né? Geralmente 4 implantes é o suficiente, nós conseguimos devolver a arcada toda, a arcada dentária, e de uma forma fixa, onde o paciente vai conseguir fazer a sua alimentação de uma forma que ele não vai ter aquele incômodo. E eu falo que principalmente nesse caso, o implante, além dele devolver a estética, mas ele vai conseguir principalmente devolver a autoestima e a qualidade de vida. Porque quem usa uma prótese total,
Até que no sorriso, dificilmente as pessoas percebem, né? Mas é uma pessoa que ela tem dificuldade de expor sentimentos, porque ela tem medo de que numa gargalhada a prótese possa cair, né? E uma outra questão, ela fica selecionando o que ela vai comer. Porque tem comidas que acabam entrando entre a prótese e a gengiva e machuca, ou acaba tendo ser pegajoso e acaba deslocando a prótese, né? Então o implante, ele acaba resolvendo toda essa situação. Maravilha. E nessa questão também aí muitas vezes envolve a própria saúde da pessoa, né? Eu imagino que fazer um implante em uma pessoa, por exemplo, que tenha uma osteoporose, seja um tanto quanto mais complicado do que algumas outras. Até tem alguns medicamentos que até contraindicam isso, né? Nessa linha ali de contraindicação, qual pessoa não pode fazer prótese? Sim, Wilson, hoje as contraindicações elas estão muito limitadas, né? São poucas as contraindicações, mas assim, todo tratamento com implantes dentários, a gente procura envolver uma quantidade de profissionais. Se o paciente tem uma diabetes que está descompensada, então nós vamos trabalhar em conjunto com o endocrinologista para que a gente possa chegar na melhor oportunidade cirúrgica. Um paciente cardiopata que também possa estar descompensado, então nós vamos trabalhar em parceria com o cardiologista para que ele indique a melhor oportunidade cirúrgica. Então, como o implante não é uma cirurgia emergencial, né, que eu preciso fazer de hoje para amanhã, não. Eu posso esperar esse paciente adquirir a condição ideal para que a gente possa estar resolvendo o problema dele. Agora, uma questão fundamental é o paciente ter osso em quantidade satisfatória para que a gente possa fazer a cirurgia de implantes. Maravilha. E uma pergunta assim que provavelmente a pessoa que está assistindo está fazendo, né? É doloroso isso aí? Como é que é o implante? Não, hoje o tratamento com implantes dentários, igual eu te falei, hoje nós já estamos falando a um nível de microcirurgia, né? Então a anestesia ela vai ser feita de forma local. Hoje nós temos, que eu considero a grande evolução da implantodontia, que é a cirurgia guiada. Então através da cirurgia guiada, a cirurgia ela se tornou muito pouco invasiva. Então quanto menos invasivo eu sou, melhor a recuperação do paciente, né? Então, hoje em dia, em termos de sensação dolorosa, ela praticamente não existe. E isso eu falo que é até um grande problema, porque o paciente faz a cirurgia hoje e como ele não está sentindo nada, amanhã ele já quer comer um churrasco, amanhã ele já quer andar de bicicleta, amanhã ele já quer fazer uma atividade física e a gente tem que ficar segurando para que o paciente não cause nenhum tipo de excessos, até porque ele, querendo ou não, ele acabou de passar por uma cirurgia. Às vezes a gente se depara isso também na minha especialidade, né? A pessoa fica às vezes tão bem de uma hora para outra e acaba cometendo alguns exageros que podem atrapalhar a recuperação, né? Sim. E para aquelas pessoas, Sérgio, que, vamos dizer, já perdeu os dentes faz muito tempo ou já está numa determinada idade, pode pensar assim, acho que já não dá mais para eu fazer. O que essa pessoa precisa fazer ou precisa pensar na hora de ter como uma opção colocar o implante, né? Sim, hoje em dia, Wilson, a gente, igual eu te falei, a principal característica que um paciente precisa ter para a gente poder fazer a instalação do implante é ele ter o osso em quantidade suficiente para que possa estabilizar esse parafuso, esse pequeno parafuso de titânio. Então hoje nós já tivemos evolução de muitas técnicas, né? E através dessas técnicas que se evoluíram com o passar do tempo, então às vezes até aquele paciente que já perdeu o dente muito tempo lá atrás e que ele tem uma mínima quantidade de osso ainda disponível, né? Porque o osso ele só está ali para um sentido, segurar o dente. A partir do momento que eu já não tenho mais aquele dente, o nosso organismo ele começa um processo de reabsorção daquele tecido ósseo, né? Então o osso ele vai ficando cada vez mais baixo e mais estreito. Mas hoje, com o avanço dessas técnicas, né, então a gente consegue, mesmo numa quantidade mínima de osso, a gente fazer ainda a instalação dos implantes. E para aquele paciente que não tem mais condição mesmo de colocar os implantes, então a gente teria, né, as próteses móveis, né, ou até as próteses, a pessoa tem uma falha entre dentes naturais. Então a gente pode se trabalhar nesses dentes naturais para fazer uma prótese fixa, mas apoiado em cima dos dentes naturais para assim evitar a instalação dos implantes. Imagina aquela pessoa que já usou dentadura durante vários anos, faz muito tempo que está usando dentadura, mas ficou interessada, quer colocar uma prótese. Isso é possível? Sim, é possível e nós não temos assim, um limite de idade
que é fator determinante para que a pessoa não coloque implante. Não, os implantes odontológicos, assim, a gente pode... Eu já fiz cirurgias em pacientes com 87 anos, então, quer dizer, não existe limite de idade para que a pessoa busque a felicidade na hora da mastigação. Isso aí depende bastante da saúde dela, né? Tem Sim. gente de várias idades em vários momentos da vida também aí, né? E pensando nessa questão dos implantes, uma dúvida que pode estar passando pelas pessoas que estão nos assistindo é como que é o pós-operatório, que cuidados as pessoas têm que ter, quanto tempo depois que ela pode demorar para ter uma vida normal, vamos dizer assim? Sim. O pós-operatório de implantes ele é bem tranquilo, né? Então ele seria, naquela primeira semana, né, a gente evita com que o paciente vá fazer atividade física, atividades, né, de grande intensidade, uma alimentação que a pessoa precisa fazer um esforço mastigatório muito grande. Mas passada essa primeira semana, a pessoa já pode voltar às suas atividades normalmente, né? Em termos... eu falo assim, as pessoas elas estão muito preocupadas com relação ao tempo de tratamento, né? Ela já entra no consultório já querendo saber quando é que eu vou terminar, né? Então, se o paciente tem condição da gente fazer a carga imediata, então, num prazo de 3 a 4 dias, a gente já consegue finalizar o caso e o paciente, a partir dessa data, já começa a levar a vida normalmente, né? Se o paciente não tem condição de realizar a carga imediata, nós vamos conseguir devolver o dente fixo para ele, que é o que ele está interessado, num prazo entre 3 e 6 meses, dependendo da região que esse implante vai ser instalado. Mas em termos de vida normal, né, a vida normal dele, com uma semana após a cirurgia, ele já consegue levar normalmente. Uhum. A gente pode dizer que essas formas diferentes de colocar relacionadas ao prazo, elas são técnicas diferentes ou não? Elas são maneiras de fazer a mesma técnica e se também existem técnicas diferentes de implante? Wilson, não, com relação ao tempo de tratamento, não é, a técnica não é determinante. A técnica cirúrgica não é determinante. O que é determinante é o fator paciente, né? Esse aquele osso é um osso muito poroso, então o implante, na hora que ele vai ter a inserção, ele entra como se ele fosse mais folgadinho, né? Mesma coisa da gente, quando você está parafusando algo e o parafuso entra folgadinho. Então eu tenho que esperar ocorrer a osso-integração, que isso é interessante do implante, né? O implante, ele promove a osso-integração. O que é a osso-integração? É a união do osso do paciente com esse parafuso. Então isso se torna, é como se ocorresse uma fusão entre o osso e o implante. Então essa fusão, ela leva esse período para ocorrer, de 3 a 6 meses, né? Dependendo da região que eu estou instalando. Então é isso que é determinante no tempo, e não a técnica cirúrgica em si. E nesse caso existem técnicas diferentes? Sim. Tá. Existe alguma delas que pode apresentar alguma vantagem em relação a outra, por exemplo? Sim, hoje nós estamos batendo muito em cima da técnica da cirurgia guiada, né? Porque qual é a técnica tradicional? Na técnica tradicional, nós vamos anestesiar o paciente, fazer uma incisão na gengiva, onde nós vamos descolar toda aquela gengiva do paciente, do tecido ósseo, vendo onde está o osso em maior quantidade para que eu possa colocar aquele implante e fazer a instalação do implante à mão livre. Então, isso pode gerar intercorrências, né? Porque como eu estou fazendo a mão livre, eu posso, numa mexida de cabeça do paciente, colocar um implante numa posição que não seja ideal, né? Então, para corrigir isso daí, se desenvolveu a técnica da cirurgia guiada. E o que é a técnica da cirurgia guiada? Hoje, com a tecnologia, né, com a tomografia computadorizada e com o escaneamento, a gente consegue transportar para dentro de um programa de computador todas as características daquele paciente. E assim, nós vamos desenvolver uma cirurgia de forma virtual, onde nós já sabemos na onde aquele osso ou na onde eu preciso colocar aquele implante de maneira assertiva. Então eu não preciso mais, doutor, fazer uma incisão e descolar aquela gengiva. Então eu vou, através de um guia cirúrgico, eu faço simplesmente a perfuraçãozinha ali naquele momento, naquele ponto que eu preciso instalar o implante, sem precisar mais cortar a gengiva, sem precisar descolar a gengiva. E muitas vezes eu consigo finalizar uma cirurgia que levaria horas, num prazo de 20 a 30 minutos, e que nem de sutura ou de pontos eu preciso. Olha só, e a recuperação com certeza é muito mais rápida, né? Sim. E
Aquela pessoa que perdeu completamente todos os dentes ali, ela pode ter a boca inteira de implantes, assim, pode ser colocada todos os implantes ali? Sim, essa é a prótese que às vezes as pessoas já até, né, escutaram falar, né, um vizinho que fez, ouviu na televisão, que são as próteses do tipo protocolo, né? Hoje, com 4 a 5 implantes na região inferior e de 5 a 8 implantes na região superior, a gente consegue devolver a arcada toda para o paciente e de forma fixa, né? Então, isso é muito interessante. E essas pessoas que se submetem a uma cirurgia, né, um procedimento como esse, de colocar todos os implantes ali, ela tem alguma adaptação, algum cuidado especial ali que ela acaba tendo que ter, ou é mais ou menos como os outros também? Não, o cuidado especial que ela precisa ter, Wilson, é o cuidado que ela teria como se fossem os dentes naturais dela, né? Então, a cada 6 meses, visitas frequentes ao cirurgião dentista, para ver se está tudo bem com os implantes, se ele não está tendo nenhum tipo de infecção, se essa prótese não está solta, né? Porque nós estamos falando de parafuso, né? E um parafuso ele pode soltar, né? Então, deixar bem claro, né, para o paciente, não o parafuso que está no osso, né, mas o parafuso que une a prótese a esse implante, né? Então, esse parafuso, ele pode, com o passar do tempo, o paciente sofrendo aquele excesso de mastigação, ele pode soltar. Então, ele precisa estar fazendo visitas regulares ao cirurgião dentista, mas que é como se ele fosse ter o cuidado com os dentes naturais, nada além disso. Isso é interessante, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, porque está com uma prótese ali, que não precisa cuidar, né? Não precisa escovar o dente, passar o fio dental, esse tipo de cuidado aí que também com certeza é bem importante, né, A Sérgio? gente escuta muito isso daí dos pacientes, né? Às vezes são pacientes que não são nossos, mas chegaram até a gente, né? Falam, eu coloquei os implantes e achei que nunca precisava fazer uma manutenção. Não, não é assim, né? Você vai fazer como se você estivesse fazendo com seus dentes naturais. Porque é importante as pessoas saberem, né, que da mesma forma que ela perdeu um dente natural, ela pode vir a perder o implante e principalmente por excesso de sujidade, né, de excesso de bactérias, de sujeira que ela não deu conta de limpar em casa e ela acaba fatalmente perdendo esse implante. Olha só que interessante, né? E aí a gente comentou, né, que agora que você acabou de dizer também, a questão de acabar perdendo o implante, mas muitas pessoas às vezes confundem isso como rejeição do implante, né? Você acabou de dizer também que não é bem uma rejeição por causa do material e tudo, né? Sim. Como explicar isso melhor para as pessoas que estão vendo a gente ali em relação a perder ou rejeição, isso se mistura às vezes um pouco? Igual eu disse, né, anteriormente, o material com que é feito o implante, ele nunca vai oferecer, né, essa possibilidade de rejeição, né, uma reação de corpo estranho, né, mas a gente pode perder o implante por uma periimplantite, que é uma inflamação daquele osso que está ao redor do implante, né, e essa periimplantite, entre os principais fatores, né, está a presença de micro-organismos, né? Está a presença de bactérias. E como eu faço para não ter essas bactérias? Eu tenho uma boa higiene em casa, eu ser instruído a uma boa higiene e eu estar fazendo visitas frequentes ao dentista, porque às vezes a prótese sobre implante muda também a forma do paciente higienizar. E às vezes se ele não está familiarizado ainda com aquela técnica, vai ocorrer um acúmulo de sujeira. E o dentista, né, tem por função retirar aquela sujeira que está em excesso, para que não aconteça a periimplantite, que é uma infecção ao redor do implante. E existe algum tipo de estudo, vamos dizer assim, que relaciona a quantidade de problemas, por exemplo, que uma pessoa tem na gengiva de quem fez implante com uma pessoa, por exemplo, que não fez? Existe um aumento nos casos, por exemplo, de pessoas que fizeram implante de doença de gengiva, por exemplo? Não, Wilson, assim, as pessoas elas acabam perdendo os elementos dentários, né, basicamente por 2 fatores, né? Um é a cárie, né, que a cárie ela começa lá incipiente, pequenininha, e ela vai aumentando, a pessoa vai descuidando, quando vê destruiu a estrutura do dente inteira. Ou ela pode perder por um problema gengival, né? O problema gengival, ele começa com uma gengivite, que é uma inflamação da gengiva, da gengivite ela evolui para uma periodontite, que é uma inflamação dos tecidos de sustentação do dente, e a pessoa acaba fatalmente perdendo aquele dente. Só que quando ela perde aquele dente, aquele problema gengival dela, ele meio que acaba desaparecendo,
né? Então, quando a pessoa vem para poder fazer a instalação do implante, né, ela praticamente já está livre daquela gengivite localizada ou daquela periodontite localizada, né? Então, quando nós fazemos a instalação do implante, se o paciente for instruído a fazer uma higienização correta e tiver uma preocupação de ir no cirurgião dentista, então ele vai ter aquela condição momentânea dele ali controlada, né? Então, o que a gente tem que ficar muito em cima é da qualidade de higiene do paciente, né, para que a gente tenha longevidade do tratamento. Maravilha, Sérgio. Bom, acabamos aqui o programa falando sobre implantes, né? O nosso convidado Sérgio Toná, dentista, especialista em implante. E Sérgio, gostaria muito de te agradecer por ter vindo aqui, compartilhado seu conhecimento, sua informação aqui para o pessoal. E mais uma vez que você dissesse para eles aqui, para o pessoal que está assistindo, como que eles fazem para encontrar a Sorrir. Oi, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando do seu programa. Para a gente é muito gratificante, né? Quando a gente consegue falar sobre saúde e como melhorar a qualidade de vida das pessoas através da nossa profissão. E as pessoas podem me encontrar na clínica Sorrir Clínica Odontológica, que fica ali na Cerro Azul, número 1028, ou no @Sorrir Maringá, no Instagram. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que esteve aqui com a gente. E lembrando que toda semana tem um programa novo, né? Aqui de Olho na Saúde, e também aqui no canal a gente tem sempre um programa falando sobre como cuidar melhor da sua saúde para ter uma vida melhor. Então, não se esqueça, semana que vem a gente se vê. Até lá!